Oi, gente, eu sou a Ana e hoje eu vou explicar para vocês sobre análise combinatória, que nada mais é do que técnicas de contagem que possuem como princípio a multiplicação. Então, para começar, eu acho importante a gente falar sobre fatorial, que é sempre multiplicar o número pelos seus antecessores até chegar no 1. Então, a gente olhando aqui na fórmula geral, n fatorial, esse símbolo aqui de exclamação significa fatorial, é igual a n vezes n menos 1, ou seja, o seu antecessor, vezes n menos 2, que é o antecessor do antecessor, e assim por diante, até chegar no número 1. Então, a gente tem aqui 3 fatorial, é a mesma coisa do que 3 vezes 2 vezes 1, que são 6. 4 fatorial, é a mesma coisa do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que, como a gente já sabe que 3 fatorial são 6, é só a gente substituir. Então, a gente desmembrou, né? Dessa forma facilitando, e achamos como resposta 24. É importante saber também que 0 fatorial equivale a 1. Por trás disso tem uma longa história, mas que não veio ao caso agora. A primeira coisa, quando a gente se depara com uma questão de análise combinatória, é saber se a ordem importa ou não. Por exemplo, a ordem dos dígitos de um telefone, por exemplo. Ou então a ordem das letras de uma senha. Importa, não é mesmo? A senha ABC é diferente da senha CBA. Então, quando a gente sabe que a ordem importa, a gente tem dois casos, o arranjo e a permutação. Para começar, a gente tem o arranjo sem repetição, ou seja, todos os elementos do conjunto apresentado na questão, eles nunca vão se repetir, eles nunca vão aparecer mais de uma vez. Então, a gente tem arranjo de n com p é igual a n fatorial, esse n representando o número total de elementos do conjunto, divididos por n menos p, também fatorial, e esse p representando o número de posições. E também a gente tem arranjo com repetição, que a mesma coisa, arranjo de n com p, que a gente pode representar dessa forma, ou então em linha reta, que é igual a n elevado a p. Para deixar mais claro, vamos fazer um exemplo. Sabendo que são utilizadas as 26 letras do alfabeto e os 10 algarismos de 0 até 9 e que cada senha não se repetem letras ou algarismos, quantas senhas de 4 dígitos podem ser formadas? Então, para começar, é sempre importante a gente traçar quantas posições a gente tem. Aqui na questão está falando que a senha vai ser sempre de 4 dígitos. Logo, nós teremos 4 posições, todas elas sendo multiplicadas. Então, aqui, 4 posições, né? 4 tracinhos e todas multiplicadas. E agora, em cima dos tracinhos, a gente vai completá-los de acordo com o número de elementos do conjunto. Aqui na questão está falando que as senhas são compostas por letras e algarismos, mas ele não está falando que primeiro é letra, que primeiro é algarismo, nem nada disso. Então, a gente toma como base um conjunto somando algarismos e letras. Então, 26 mais 10, 36, certo? Só que ele está falando também que elas não podem se repetir. Então, na primeira posição, nós teremos as 36, na segunda, 35, ou seja, o antecessor. Por quê? Porque a gente já usou uma letra ou então um algarismo, tanto faz, a gente já usou um elemento do conjunto na primeira posição, usamos um elemento do conjunto na segunda posição e assim por diante. A gente também pode
fazer essa questão através da fórmula. Então, número total de elementos do conjunto, 36, e o número de posições, 4 dígitos. Então, nós teremos 36 fatorial divididos por 36 menos 4 fatorial. Para facilitar a conta, a gente vai desmembrar esse 36. Porque a gente sabe que 36 menos 34 dá 32 fatorial. Então, para facilitar, nós vamos desmembrar. Então, a gente vai fazer aquele negócio que eu expliquei. Sempre o número vezes os seus antecessores. Então, 36 vezes 35, vezes 34, vezes 33, vezes 32, vezes 31 e assim por diante, até chegar ao número 1. Só que como a gente tem o 32 fatorial aqui, a gente vai até o 32 justamente para poder cortar. Então, a gente corta e fica o resultado, esse número gigantesco. Daí é só multiplicar. O segundo caso é de permutação, que ela pode ser simples ou então sem repetição, que é basicamente só escrever o número fatorial ou então com repetição. Então fica permutação de n com repetição em A, B e C. Então, no numerador nós temos n fatorial, que é o número total de elementos do conjunto, igual no arranjo, e no denominador nós temos as repetições, o número de repetições. E vale ressaltar também que a principal diferença entre arranjos e permutações é que nos arranjos nem sempre a gente usa todos os elementos, e na permutação sim. Por exemplo, no último exercício que a gente fez, tinham 36 elementos, só que a senha só era de 4 dígitos. Então, desses 36, a gente só usou 4. E na permutação sempre vão ser usados todos os elementos. E também é legal falar que sempre quando aparece permutação é muito comum aparecer anagramas, que são a ordem das letras das palavras modificadas. Então, por exemplo, lápis. A gente sabe que nenhuma letra está sendo repetida, então vai ser uma permutação simples, certo? Sem repetição. Ou seja, vai ser basicamente fazer a fatoração. Fazer o fatorial. Então, como a gente sabe que lápis tem 5 letras, a gente vai fazer 5 espaços e depois completá-los. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Porque no primeiro espaço a gente tinha 5 letras para ser usadas. No segundo espaço, uma letra já foi usada, então nós temos 4 e assim por diante, até sobrar só uma, que vai ser no último espaço. Então, a gente tem 5 fatorial, que equivale a 120. Agora, quantos anagramas a palavra arara possui? A gente sabe que arara tem letras repetidas, não é? O A aparece 3 vezes e o R aparece 2. Então, a gente vai usar a fórmula para permutação com repetição. Então, a gente vai pegar o número total de elementos da palavra, ou seja, 5, porque são 5 letras, sobre a quantidade de vezes que cada letra repete. Então, o A repete 3 vezes, então 3 fatorial, vezes o R, que se repete 2 vezes, então 2 fatorial. Aí é a mesma coisa, para facilitar a conta, a gente pode desmembrar esse 5 fatorial, que é a mesma coisa do que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, cortar com esse 3 fatorial e depois realizar a conta, a divisão, né, que vai ficar muito mais fácil. Agora, quando a gente sabe que a ordem não importa, a gente usa a combinação. Por exemplo, quando a gente vai se arrumar para sair,
a gente tem que botar uma blusa, uma calça e um sapato. Não importa a ordem que a gente vai botar, que a gente vai vestir cada coisa. O importante é vestir tudo, não é mesmo? Então, como fórmula, a gente tem combinação de N com P, sendo N, igual nos outros casos, o número de elementos de cada conjunto, e P, o número de posições, ou seja, o número de tracinhos que a gente vai fazer. Então, como numerador, a gente tem n fatorial e denominador nós temos p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Agora a gente vai fazer um exemplo para ilustrar. Em uma pizzaria há 10 sabores diferentes. Ana quer uma pizza com 2 sabores. Qual é o número de combinações possíveis que ela poderá realizar? Então, número de elementos do conjunto. São 10, né? Porque são 10 sabores diferentes. E número de tracinhos, número de posições, 2. Porque ela quer uma pizza com 2 sabores. Então, 10 fatorial divididos por 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2, 8 fatorial. Agora, para facilitar nossa conta, a gente vai desmembrar esse 10 fatorial até chegar no 8 fatorial. Ou seja, 10 vezes o seu antecessor, vezes o seu antecessor, e assim em diante até chegar no número 1. Só que como a gente quer cortar com 8 fatorial, a gente vai parar no 8 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8. Então, vezes 8 fatorial. Então, a gente corta os 8 fatorial e sobra 90, né? 10 vezes 9, divididos por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. Então, 45. É importante lembrar também que na matemática o E significa multiplicação e o OU significa adição. No exemplo, na hora de se vestir, que eu falei, você tem que botar a blusa e a calça e o sapato. Então você multiplica tudo. Mas, por exemplo, na hora do sapato você pode escolher entre chinelo e tênis. Então o que você faz? Você não pode botar os dois ao mesmo tempo, né? Então é um ou outro. Então o que você faz? Blusa vezes calça vezes tênis dá o resultado, e depois você vai somar com blusa vezes calça vezes chinelo. E é importante saber também que, principalmente na combinação, existem os números complementares, ou seja, que somando vai dar o primeiro número. Então, a gente sabe que 2 mais 4 é igual a 6. Por isso que combinação de 6 com 2 é a mesma coisa do que combinação de 6 com 4. Porque, ó, se a gente substituir, vai ficar 6 fatorial em cima para os dois e embaixo, se for com 2, vai ficar 2 fatorial vezes 4 fatorial. E se for com 4, vai ser 4 fatorial vezes 6 menos 4, 2 fatorial. Então, é a mesma coisa. E agora a gente vai resolver uns exercícios do Enem. Eu não sei se dá para ler direitinho, não sei se ficou meio embaçado, mas eu vou ler aqui para vocês. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou um site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Então, a gente tem a figura aqui do avião. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada por... Então, para a gente começar o exercício, a gente tem que saber quantas posições nós temos, né? Quantos tracinhos e quantos elementos do conjunto.
Para a gente saber o número de elementos, a gente tem que contar o número de cadeiras em branco, de poltronas vagas, que são 9. E o número de tracinhos, o número de posições, são 7. Porque aqui no enunciado está falando que são 7 pessoas. A segunda coisa que a gente tem que parar para pensar é: a ordem importa ou não? Se eu botar, por exemplo, a mãe, o pai e a filha aqui, ou então se eu botar a filha, o pai e a mãe, vai fazer diferença, não vai? Vão ser ordens diferentes. Então, a ordem importa. A ordem, portanto, a gente sabe que é arranjo ou permutação. Só que como a gente sabe que são 9 poltronas livres para 7 pessoas, ou seja, tem mais elementos do que posições, a gente sabe que é arranjo, porque sempre na permutação o número de elementos e o número de posições vai ser igual. Então a gente sabe que é arranjo. Então a gente, utilizando a fórmula, é só substituir. N a gente vai botar 9 e no P 7. Arranjo de 9 com 7. Tudo certinho. Então aqui a gente nem precisa resolver a conta, né? Porque ele deu resultado em forma fatorial mesmo. Então a gente sabe que é a letra A. Agora vamos para o próximo exercício. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Aí temos aqui as opções. Então, a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. Aqui no enunciado ele está falando que para se chegar no grupo A, de 12 times, eles sortearam 4. Então, a ordem importa? Importa se eu sortear o time, sei lá, A, B, C, D, ou então sortear o time C, D, B, A? Não faz diferença. No final vão ser os mesmos 4 times. Então, não importa a ordem. Então, não importando, a gente sabe que é combinação. Na segunda, a gente sabe que eles vão sortear mais 2 times, sendo esses 2 times, o primeiro sorteado vai jogar no próprio campo e o segundo sorteado vai ser como visitante. Ou seja, importa se eu sortear o time AB ou se eu sortear o time BA? Vai importar, não é? Porque se eu sortear o time AB, como o A foi sorteado, o A vai jogar no próprio campo e o B vai ser visitante. Mas se eu sortear o time B primeiro e depois o B vai jogar no próprio campo e o A vai passar a ser visitante. Ou seja, nesse caso, importa. Então, pode ser arranjo ou então permutação. Só que a gente sabe, igual no outro exercício, que de 4 só vão ser sorteados 2. Então, fica como arranjo. Então, a gente sabe que primeiro vai ter que ser realizada uma combinação e depois um arranjo, respectivamente. Então, de novo, vai ser a letra A. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, depois é só me perguntar. Eu tentei resumir da melhor forma possível e também ser o mais direto. E é isso. Tchau, gente!